gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio, do TPM Podcast, com você aqui. E hoje o TPM Podcast vai ferver, hein? Teologia prática e mentoria direto do Canadá. Olha que coisa legal. Eu sou Paulo Emílio, estou com você aqui e nós estamos nessa série conversando sobre os desafios da pós-modernidade para o mundo de hoje. Os desafios da pós-modernidade para a teologia. Nós vamos conversar sobre isso hoje. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos nossos parceiros queridos. Por mais palavras que eu fale, serão poucas e pobres, para agradecer a vocês pelo investimento, pela visão, porque vocês estão assim nos ajudando muito. Então, eu oro todo dia por vocês, para que vocês sejam plenamente abençoados por Deus. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua visão, né? Essa visão maravilhosa de investimento que vocês têm, parceria, amizade, sugestões, acompanhamento, compartilhamento. Então, é uma visão grandiosa. Que Deus abençoe vocês grandemente. E hoje, aqui conosco, direto da Igreja Reformada no Canadá, o pastor Ricardo Quadros Gouveia, numa live que eu prometo vai ser maravilhosa. Ricardo, meu querido, muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Fale um pouco aí sobre você, onde você está, e para a gente vai ser uma bênção esse nosso contato aqui hoje. Olá, Paulo. Sempre agradeço a Deus por nossa amizade e oro pelo sucesso dos seus ministérios. Prazer estar com você hoje aqui para conversar sobre este tema, que é muito relevante. Eu moro no Canadá, na província de Ontário, sou pastor presbiteriano aqui no Canadá agora. E também sou professor universitário e no Brasil também lecionando online no Labtem. Rapaz, eu até já quis participar de umas aulas lá no Labtem, mas faltou o TEM. Mas eu ainda vou participar, A vida vai melhorar. Ricardo, querido, então você hoje trabalha como professor e como pastor? Sim, sou professor universitário, leciono como professor visitante aqui na Universidade de Waterloo, também leciono no Labtem em São Paulo e às vezes em outras escolas, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, e sou pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana no Canadá. Que joia, rapaz. E aqui vai dar uma aula, de vez em quando você visita o TPM, né? Para dar uma aula para a gente. É certo que eu não posso pagar por essa aula está na conta da nossa amizade, do nosso carinho. Eu agradeço muito a você, Ricardo, por se dispor de uma maneira tão pronta, tão disposta, tão amiga para estar conosco. Beijão aí em Dona Lília, Obrigado. ela é bênção. Um grande abraço. Ricardo, e aí, como nós podemos... Você é professor de filosofia, e a pós-modernidade é um tema filosófico. Como você define a pós-modernidade, Ricardo? Será que nós já estamos na pós-modernidade ou não estamos? Estamos na modernidade tardia? Como é que você define essa questão? Pois não, a pós-modernidade, essa passagem da modernidade para a pós-modernidade, ela é gradual.
é um processo lento, langoroso. E nós, enquanto filósofos, cientistas humanos e sociais, né, a gente vai percebendo essa transformação da cultura e do pensamento. Para entendermos a pós-modernidade, Paulo, é fundamental entender o que é a modernidade, ou, como alguns preferem, o modernismo. Né? O que foi isso? E falar em pós-modernidade só faz sentido quando a gente pensa na superação da modernidade. Agora, o que significa a palavra moderna? É uma palavra latina, modernos. Ela vem da junção de duas palavras, ela é uma aglutinação de duas palavras, modus odiernos. Modus odiernos significa a moda do dia, isso é, fazer as coisas como se faz hoje. Então você vê que pós-moderno acaba sendo, do ponto de vista etimológico, uma contradição em termos, porque você está falando de superar a forma como se pensa e se age hoje. Isso é impossível, não é? Então, se existe algo que é. Se o pós-moderno é o retrato do nosso tempo, então o pós-moderno é o moderno, isso é, o modus odiernos, a forma como se vive hoje. Então, há uma contradição no termo. A gente usa o termo pós-moderno, portanto, um tanto provisoriamente, não é? Como eu disse, ele existe para falar da superação de uma era, de um determinado projeto civilizatório, que é o da modernidade, que é diferente do quê? Da antiguidade e do medievo. Quando a historiografia foi inventada no período iluminista, a história foi dividida entre história antiga, Idade Média e Idade Moderna. A Idade Média tem esse nome exatamente, ficava no meio, não é? Da antiguidade e da modernidade. E a modernidade não se pensava que ela era um tempo que iria acabar. Era simplesmente a realidade, a nova realidade do mundo após o colapso da Idade Média. E o que caracterizava o período moderno? Filosoficamente, o racionalismo. Isso é a idade da razão. A ideia de que nós podíamos confiar que a razão iria resolver todos os problemas humanos. E a teologia e a vida eclesiástica também se tornou racional, bastante conceitual. Criaram-se grandes teorias, o pensamento analítico, isso é análise, compartimentalização do saber, tudo isso é característico da modernidade. E a racionalidade virou racionalismo, isso é um exagero. E aí isso transbordou para fora do pensamento teórico e criou um mundo institucionalizado. Isso é, instituições. É uma maneira de você racionalizar o dia a dia, as relações humanas. Então, você tem instituições democráticas, instituições educacionais, bancárias, tudo está institucionalizado, inclusive as relações humanas. A consequência disso foi a burocracia. E é isso que os filósofos apontam. A modernidade está colapsando hoje porque ela não dá conta dos problemas humanos e ela está colapsando por causa do seu próprio peso. Ela não carrega mais, não consegue mais carregar a carga que ela mesma criou das instituições, da burocracia. As pessoas querem se ver livres de tudo isso. Eu costumo dizer o seguinte, para explicar melhor. Todo mundo continua acreditando em educação, mas as instituições educacionais estão agora sob suspeita.
todo mundo continua acreditando na importância da democracia, de organização política, da polis, mas as pessoas desconfiam dos partidos políticos, das instituições democráticas, do Senado, do Congresso Nacional, etc., do Judiciário. Isto é por causa desta institucionalização que já não segura a água, fica tudo sob júdice. A mesma coisa acontece no âmbito religioso. As pessoas continuam buscando uma espiritualidade, as pessoas continuam interessadas na boa nova do Evangelho, mas as pessoas estão... Porque a pós-modernidade ela entra na gente, não é uma opção, não. As pessoas estão desconfiadas das igrejas, das instituições religiosas, dos pastores, das autoridades, da religião organizada em geral, seja cristão ou não cristão. As pessoas colocam tudo isso sob suspeita. E com razão, porque, de fato, uma das características da modernidade é esse tripé da sociedade de mercado, a democracia e a ciência. E a sociedade de mercado em si é uma coisa boa, a ciência é uma coisa boa, a democracia é uma coisa boa, mas o problema é que essas coisas se corrompem. É o processo de corrupção natural de todas as coisas, chamado princípio antrópico, né? Então, você tem, o princípio entrópico, a entropia. Princípio antrópico é outra coisa. É a entropia, isso é, a decadência natural das coisas. E então você precisa ficar recuperando o sentido original, recuperando. E a pós-modernidade é a percepção que todo esse arcabouço intelectual e todo esse arranjo social, eu gosto de chamar de um projeto civilizatório, que foi a modernidade, o pensamento moderno. Hoje, quando o indivíduo, quando a pessoa percebe que estas coisas já não estão mais oferecendo caminhos para o futuro, essa pessoa começa a buscar uma outra forma de pensar e de existir. E é isso que a gente chama de condição pós-moderna, para usar o título do livro do Jean-François Lyotard, né? A condição pós-moderna é o desencanto com a modernidade, com a institucionalidade, com a burocracia, com a organização social construída no período moderno, com as formas racionalistas de pensar, por exemplo, a ciência se transformando em cientismo, achando que tudo se resolve por meio da ciência, das chamadas ciências modernas, né? Física, química, biologia, e a gente vai percebendo o desgaste destas ideias. Então, hoje, nós vemos no pensamento pós-moderno, para dar algum exemplo sobre o que eu estou falando, em vez dessa busca do pensamento analítico, que divide para entender um método científico, busca-se pensamento sintético. Isso é, em vez de análise, em vez de dividir, quer-se perceber o sentido do todo. A mente pós-moderna é mais conectada à síntese do que à análise. A ideia de que eu não posso deixar de olhar para a floresta porque eu quero conhecer a árvore ou a folha da árvore, né? As ciências modernas elas se caracterizam pela especialização. É aquela especialização, saber mais sobre menos e menos. A teologia também, já que você fala em desafios teológicos, ficou tudo compartimentalizado. Teologia exegética, teologia histórica, teologia sistemática, teologia prática, ficou tudo
compartimentalizado. E mesmo dentro dessas grandes categorias, você compartimentaliza tudo. E o pensamento, isso é culpa o quê? Do pensamento analítico, do racionalismo. Hoje, os teólogos, no estado da arte da teologia, estão falando em buscar uma síntese, um discurso mais sintético. Nesse sentido, é quando a pós-modernidade afeta também a teologia. Exato. E uma Não só a outra coisa. teologia, não só a teologia, como também todo o pensamento científico, né? Também, O porque as estudo das pessoas começam. ciências. Eu vou dar um exemplo para você sobre pensamento sintético na ciência hoje. Em vez de você pensar em termos de física, química, biologia, sociologia, psicologia, há hoje cursos assim: os mares, os oceanos. E aí você vai ter o físico falando sobre a física dos oceanos, o químico, o biólogo, o sociólogo, o historiador, o psicólogo, e você vai então ver o nascimento de estudos multidisciplinares para entender um assunto a partir de diferentes perspectivas. Isso é a chamada educação pós-moderna, que é uma educação de síntese em vez de análise. Ô, Ricardo, eu estou ouvindo aí sua fala e eu me lembrei de quando eu fiz o mestrado na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Eu tinha duas professoras de metodologia da ciência e elas eram adeptas da complexidade. Sim. E A aí, complexidade. para mim foi um paradigma que eu tive que vencer, porque para mim a complexidade não podia ser encarado como uma metodologia científica. Uhum. Lógico, toda a minha formação, minha graduação foi com base na modernidade. E a Isso. complexidade, para mim, foi um choque muito grande. A complexidade é uma das grandes categorias do pensamento pós-moderno. Particularmente um grande campeão do conceito de complexidade, que é Edgar Morin. E Morin. a complexidade é uma das grandes categorias, junto com a categoria da diferença ou da diversidade. Exatamente porque o pensamento moderno se caracteriza por falar em igualdade. Somos todos iguais perante a lei. Liberdade, igualdade e fraternidade são os ideais da modernidade. Hoje a gente fala em o direito de ser diferente, o respeito às diferenças. E isso é a grande transição da modernidade à pós-modernidade. Não se trata de dizer que um está certo e o outro está errado. Porque, na verdade, a gente tem que ver o valor tanto da modernidade quanto a pós-modernidade. Na minha opinião, o problema está na radicalização, em uma posição extremista em relação a essas coisas. Então, a gente tem que pensar no valor disso. Outra categoria importante do pensamento pós-moderno é a hermenêutica. Isso é a percepção de que a gente precisa interpretar, não é? Interpretar a realidade da vida, dos acontecimentos e também os textos. E essa interpretação não é mais uma coisa que depende apenas de conhecimento técnico. Ela se tornou um grande desafio, porque ela precisa ser feita de forma multidisciplinar, a interpretação tem que ser feita com desconfiança. Então, por exemplo, a interpretação bíblica. Hoje, a gente pensa em interpretação bíblica com hermenêutica de suspeita em mente. Isso é, o que esse autor
Isso vale para qualquer livro, mas vale para a Bíblia também. O que este autor está querendo me dizer, o que ele quer me persuadir, qual é a intenção dele de me fazer crer ou me ensinar alguma coisa. Então, eu faço uma leitura desconfiada. Para o evangélico conservador, é mais difícil fazer isso, porque ele parte do pressuposto que eu não posso desconfiar do texto bíblico. O texto bíblico está ali para ser lido prima facie, a partir de uma abordagem racional, uma metodologia de pesquisa e de estudo. Mas, na pós-modernidade, e ela é fruto da virada linguística, a gente percebe que existe uma certa ambiguidade em todo o texto, que existe um sentido subliminar, que é preciso ler entre as linhas. Então, isso exige um esforço de abertura de mente para a gente pensar o que será que está escondido nesse texto, né? Que às vezes não tem nada a ver com a intenção autoral. Agora, isso em nada ofende a autoridade do texto, nem a ideia ou o conceito de inspiração. Em nada. É apenas uma outra maneira de ler, né? Uma das características da teologia pós-moderna é exatamente que ela pensa menos em termos de razão e mais em termos poéticos, mais em termos simbólicos. Então, há uma valorização do pensamento simbólico, do inconsciente, do intuitivo, em vez do dedutivo, né? Então, o pensamento pós-moderno, inclusive na leitura da Bíblia, vai caminhar mais por aí, né? Nas interpretações simbólicas do texto, interpretações oníricas, isso é, que tem a ver com o inconsciente, com o discurso do sonho, da imaginação, o discurso poético, né? E aí, Então, hoje nesse fala-se sentido, muito no valor da imaginação para o trabalho teológico. enquanto você está falando aí, eu estou me lembrando que quando a gente lidera pequenos grupos, né, e dá treinamentos para pequenos grupos, líderes de células ou pequenos grupos, nós trabalhamos sempre com o estudo indutivo. E ele é muito mais aceito do que o estudo dedutivo. Certo. Mas o pensamento pós-moderno questiona tanto o dedutivo quanto o indutivo e propõe que a verdade está na conversa. A gente tem que ouvir os outros e chegar ao sentido do texto junto com a comunidade. Uma outra característica do pensamento pós-moderno é a valorização do comunitário, do relacional. A sociedade moderna ela caiu no individualismo. E esse é um dos grandes problemas. Isso vale para o evangelho também. É aquela coisa do, olha, receba Jesus no seu coração, aceite a Cristo e você será salvo, né? Então, é uma coisa do indivíduo. Mas existe um elemento de comunidade no evangelho que ficou obnubilado. E o pensamento pós-moderno trouxe isso com muita força. A ideia de que nós não somos uma sociedade de indivíduos, mas que nós somos uma comunidade de seres humanos em que estamos todos conectados. A ideia de interconectividade, inclusive com a natureza, isso é fruto desse desencanto com a modernidade. Faz parte do pensamento pós-moderno, aonde no trabalho eclesiástico e na teologia fala-se muito em pensamento relacional. Isso é,
Tem até uma teologia chamada, que está bombando nos Estados Unidos, chamada ORT, que é Open Relational Theology. E ela é uma teologia pós-moderna. O que é Open Relational Theology? É uma teologia relacional que tem a ver de relacionamento com Deus, pessoal, e uns com os outros, mas também aberta. Por que aberta? Quer dizer que ela está aberta a mudanças, ela está aberta à transformação. Ela é uma teologia transformativa, é uma teologia que está disposta a repensar as coisas. Ela não está só preocupada em confirmar doutrinas, mas ela está preocupada em transformar a igreja, as pessoas e o mundo. Então, Valeu, essa Ricardo. ideia. Não, rapaz, que está tão bom e eu tenho que falar com os nossos participantes, aqueles que estão nos ouvindo. Se você está de manhã, de tarde ou de noite aí assistindo esse podcast, faça o possível para encaminhar esse podcast para outras pessoas. Não se esqueça de deixar o seu like. Convide pessoas para conhecer o TPM Podcast. Aqui você tem teologia muito boa e prática essencial para a transformação de vida. É isso aí. Mas, Ricardo, vamos lá, continua aí a sua. Terminei a propaganda aqui, vai lá. O maior desafio, Paulo, eu acredito, para a teologia no pensamento pós-moderno é a gente se desprender das metanarrativas. Um conceito fundamental do pensamento pós-moderno é a desconfiança em relação às metanarrativas. O que são metanarrativas? São aquelas histórias que explicam tudo, aqueles sistemas que cobrem todas as áreas e explicam tudo. Por exemplo, a própria teologia sistemática. Então, o pensamento pós-moderno valoriza as narrativas. Por exemplo, a ideia de você tentar entender as coisas por meio de narrativas, mas não metanarrativas que são explicativas do todo. E o cristianismo, principalmente no período moderno, construiu metanarrativas. Por exemplo, a metanarrativa criação, queda e redenção. Essa é a estrutura metanarrativa que os cristãos, os teólogos, mesmo sem perceber, trabalham. O homem de hoje, a mulher de hoje, eles não estão interessados em uma explicação da totalidade. Eles querem saber o que o Evangelho da Graça de Deus em Cristo oferece como redenção para eles hoje. Qual é o benefício palpável, concreto, aqui e agora, independentemente de toda uma história cósmica. E isto é típico do pensamento pós-moderno. Eu não estou aqui fazendo juízos de valor, se isso está certo, se está errado. É uma constatação de como as pessoas pensam hoje. Então, isso significa que as pessoas não estão interessadas mais no conceito de criação, ou não estão mais interessadas em tentar entender o que é pecado, ou não estão interessadas em uma salvação? Não. Elas não querem pensar essas coisas em termos metanarrativos. Elas querem pensar em termos existenciais. Isso é, qual é a relevância que isso tem para mim hoje, aqui, agora? Como é que eu entendo esse conceito na minha realidade presente, dentro da minha condição existencial no mundo? Ô, Ricardo,
isso não seria uma das marcas da pós-modernidade, Sim, que é a questão do pragmatismo? sim, Seria uma é, teologia pragmática para o agora. E sim, para mim, pessoalmente, sim, eu não, eu quero saber o que é que pode dar certo para mim. isso. Eu estou com minha crise dentro de casa, eu estou com um problema com o meu filho ou com o meu marido, então eu vou na igreja principalmente para solucionar o meu problema. Exato. E não é assim também nos evangelhos? As pessoas procuram Jesus porque elas têm problemas tão grandes que elas precisam de uma solução antes de começar a filosofar sobre como que o mundo surgiu e como é que vai acabar. Você vê o Uhum. cego, ou a mulher com uma hemorragia, ou o leproso, eles vêm para Jesus e dizem: Olha, eu tenho um problema aqui que é uma questão de vida ou morte, e a minha vida é inteiramente determinada por esse obstáculo que eu quero superar. E, e eu não estou interessado em ficar filosofando sobre o passado e o futuro, e como tudo começou, e como tudo vai acabar, e sobre as partes do meu ser, corpo, alma, espírito. O que eu quero é uma solução para os meus problemas. O que eu quero é encontrar uma luz no fim do túnel. E então, eu não, como eu disse, não é uma questão de juízo de valor. É assim que as pessoas pensam hoje. Por isso que a virada linguística dos anos 50, que é, na verdade, a mãe da pós-modernidade, ela também é chamada de reviravolta linguístico-pragmática. Porque, como você bem observou, o pragmatismo é uma das marcas do pensamento pós-moderno. Então, tem um livro, inclusive, de um filósofo brasileiro, Manfredo de Oliveira, lá do Ceará, que se chama A Reviravolta Linguístico-Pragmática, que é sobre isso, sobre a virada linguística, também nos seus aspectos pragmatistas. E é preciso, para o teólogo conservador, para o calvinista de estrita observância, é muito difícil lidar com essa nova realidade. Pessoas que estão pensando de uma maneira diferente, pensando de forma pós-moderna, vivendo na condição pós-moderna, e aí o teólogo às vezes chega para ela com um discurso moderno. E então há uma dissonância cognitiva, como a gente diz. Não existe comunicação, porque são dois paradigmas muito distintos, né? Ô, Ricardo, que coisa! Cara, você abriu assim uma porta maravilhosa no pensamento. Eu espero que os nossos ouvintes tenham percebido essa porta, que eu acho que é uma dica fundamental para a igreja exercer a sua missão Exato. no ambiente pós-moderno, porque o que você está dizendo, pelo que eu estou entendendo, que na mentalidade pós-moderna é mais importante a comunicação do que a comunicação correta. Bom, eu não sei se eu diria dessa forma, Paulo, Eu mas talvez a estou gente sendo muito esteja. pragmático aqui. Bem, eu diria assim, que é mais importante o relacionamento O e a gente relacionamento. tentar entender uns aos outros do que eu passar uma verdade pronta, enlatada, para que a pessoa então saia do erro e passe para a verdade, não é? Então, sem dúvida, no pensamento pós-moderno são os relacionamentos que importam e a verdade é calcada no amor. Então, ela não é uma verdade teórica. Pelo contrário, como eu disse, Michel Foucault disse, a verdade está na conversa.
A verdade é resultado do diálogo, da busca de um consenso, da busca do denominador comum. Na modernidade, você tem as denominações brigando umas com as outras sobre quem é que está certo e quem é que está errado. Mas isso não faz sentido no pensamento pós-moderno. Por quê? Porque a gente precisa de diversidade mesmo. Eu costumo dizer para os meus alunos que o grande inimigo da verdade não é a dúvida. A grande inimiga da verdade é o dogma. Isso é, quando você diz algo que não pode mais ser questionado. Quando você diz uma coisa e fala assim, essa é uma verdade absoluta, universal, eterna, que ninguém mais pode questionar. Nós vamos pensar a partir daí. Qual é o problema disso? O problema é que aí eu não vou mais questionar algo que pode não ser perfeito, não é? Que precisa de ajustes. Uma verdade dogmática é uma aproximação da verdade, porque o pensamento humano, teórico, é sempre uma aproximação. Então, ele precisa estar sempre sob júdice, sempre sendo reavaliado. Todo pensamento teórico tem que estar sendo reavaliado. Agora, por isso que se fala em ortopraxia no pensamento pós-moderno, porque existe algo que não precisa ser reavaliado. É o amor, é a graça. E isso faz com que a gente perceba a necessidade de viver a fé cristã. E não só de apresentar uma verdade teórica como se essa verdade teórica fosse redentiva. E, infelizmente, é isso que muitos evangélicos ultraconservadores acabam pensando, que eu preciso ensinar um conhecimento teórico para que a pessoa seja redimida em Cristo. Quando, na verdade, é o amor, é a compaixão, é o perdão, é a solidariedade, é a empatia, não é? Que é o respeito que eu tenho, que vão convencer a outra pessoa de que existe uma espiritualidade cristã que eu pratico e que ela deve praticar, e que isso pode ser de grande valor para a sua vida. Nesse sentido, a vida, a prática do evangelho alcança uma importância essencial para o cumprimento da missão. Isso. E é bom que você fale isso, porque eu gosto dessa frase, Paulo, sua. A igreja não pode achar que a sua missão é salvaguardar uma verdade teórica, teológica, que está sob ameaça. A missão da igreja não é essa. A teologia ela deve auxiliar a igreja a cumprir a sua missão. A missão da igreja é ajudar as pessoas a serem transformadas e a transformar o mundo. Transformar o mundo. Aí a teologia é um instrumento. E nós não. Então, devemos colocar a teologia como instrumento para cumprir a missão. Por isso que a gente tem que repensar e compreender o mundo em que vivemos para poder cumprir bem a missão. Você tem toda a razão. No mundo em que as pessoas estão vivendo uma outra condição, a condição pós-moderna, num mundo em que o pensamento pós-moderno se torna mais comum, eu preciso mudar as minhas formas de agir para cumprir a missão. E, assim, do contrário, nós vamos acabar instrumentalizando as pessoas, em vez de instrumentalizar a teologia, o sistema doutrinário, os rituais, para beneficiar as pessoas, eu vou instrumentalizar as pessoas
por causa dos rituais, por causa das doutrinas, dos sistemas, da instituição. E aí eu acho que é uma inversão perversa. E aí A crítica, né, é importante. isso me faz lembrar do seu livro, Piedade Pervertida. Né? Isso, é uma inversão perversa. É uma piedade Uhum, pervertida, porque daí eu não estou preocupado com as pessoas. Né? Eu falo, certo. Jesus te ama, então venha cá porque eu tenho uma tarefa para você. E você agora vai se tornar num defensor da verdade teológica, você vai se tornar um preservador da religião institucional, vai ser um sargento da nossa denominação. E o evangelho não é nada disso, não é? O evangelho é libertação, o evangelho é paz, o evangelho é cura. E, infelizmente, isso fica obscurecido. Então, eu acho que a pós-modernidade ela é uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. Exato, Gostei, porque, gostei. num certo sentido, ela pode aparecer como muito pragmática, relativista, mas, por outro lado, ela faz uma crítica dos excessos do projeto civilizatório moderno, do pensamento moderno, que é muito racionalista, é individualista, é muito institucional, burocrático, não é? Por isso que a gente não tem que ficar decidindo quem que a gente não tem que escolher se vai ser moderno ou pós-moderno. Uma vez entendidas as categorias, o que eu tenho é que ser crítico de todas estas formas de pensar e de ser, porque tudo deve ser trazido a, a se compreendido corretamente, a obediência de Cristo, né? Que é o quê? É o amor de Deus, é a luz divina, é a vida. Então, nós não podemos escolher. Eu vejo a teologia conservadora, muitas vezes, tratando a modernidade como se a modernidade fosse sagrada, como se o pensamento moderno fosse parte da fé cristã. Mas não é, porque a gente confunde, porque a gente vivia num ambiente moderno e o cristianismo nos foi passado de uma determinada forma. Então a gente acha, por exemplo, que o cristão tem que frequentar uma igreja. E isso é pensamento moderno. Aí aparece um cristão vivendo na condição pós-moderna que ele diz: olha, eu não vou frequentar a igreja, eu não vou estabelecer um compromisso com nenhuma igreja local. Um domingo eu vou numa, outro domingo eu vou noutra. A minha comunidade e a minha experiência de comunidade cristã eu vou ter na internet, nos eventos que eu vou, nos estudos bíblicos. Eu não preciso me comprometer com uma igreja local. Aí a gente pergunta: não, isso está errado. Ou será que está certo? E eu acho que a resposta não é que está certo ou que está errado. Simplesmente é um fato que a condição pós-moderna está aí. As pessoas estão desconfiadas das instituições, com razão, porque elas foram corrompidas principalmente pelo dinheiro, mas também pelo poder. Elas se corromperam. Todas as instituições, sejam elas políticas, educacionais, religiosas. Então, a gente suspeita das instituições. Não é que não é que isso esteja certo ou errado. É simplesmente que a gente tem que repensar as coisas, né? Nós temos que repensar a igreja, repensar o papel da igreja. Talvez repensar a maneira como a gente faz igreja, não é? E então, sendo críticos tanto da mentalidade pós-moderna quanto também da mentalidade moderna,
para que a gente possa ter fidelidade ao Evangelho. Que legal, que legal. Gente, olha, nosso horário está acabando, Ricardo. Rapaz, ficaria aqui com você mais 1 hora bebendo aí dessa fonte. Agora, nosso tempo está acabando. Eu queria que você. Qual a palavra de estímulo, de ânimo que você pode dar para os cristãos na pós-modernidade? Não tenham medo do futuro e percebam que a pós-modernidade traz, entre muitas outras coisas, o reencantamento do mundo. A percepção da verdade bíblica de que Deus não habita templos construídos por mãos humanas, por exemplo. Em Atos 17, Paulo diz aos atenienses: portanto, eu posso experimentar a presença de Deus em qualquer lugar. Eu posso enxergar o sagrado em qualquer momento, em qualquer lugar. Não precisa ser na igreja e nem no domingo de manhã. Isso são verdades bíblicas, mas elas podem ficar obscurecidas pelo pensamento moderno. E o pensamento pós-moderno ajuda a gente a se livrar desses preconceitos. E aí a gente percebe o mundo reencantado. Claro que outras religiões também se aproveitam disso, porque é uma realidade universal hoje, a condição pós-moderna. Mas isto também ajuda a gente a entender melhor o Evangelho de Cristo, porque a gente começa a perceber que as coisas simples da vida, como sentar com os amigos ao redor da mesa para uma refeição, também isso é sagrado, que é a conversa, que o passeio na natureza, que a experiência comunitária de trazer auxílio de misericórdia para os menos favorecidos, que isso são coisas sagradas. Não é só o louvor no templo que a gente oferece a Deus, mas outros aspectos da vida cotidiana também podem, de repente, se tornar sacramentais, podem revelar a presença de Deus e a presença do sagrado. Então, nós devemos aproveitar esse momento em que o mundo, de repente, se reencanta, porque o pensamento científico e institucional da modernidade desencantou o mundo, afastou esse elemento, essa aura do sagrado, afastou os espíritos e transformou o mundo num lugar de materialidade, onde a espiritualidade fica reduzida a um determinado local, a um determinado tempo, separado para isso. Mas a verdadeira espiritualidade não é isso, e o verdadeiro evangelho de Cristo não é isso. É a experiência de uma comunhão com Cristo que afeta a minha vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um relacionamento com Cristo. Por isso que a teologia hoje, na condição pós-moderna, é teologia relacional. Que legal. Grande abraço para todos e muito obrigado pelo cara, beijão, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a Deus você, Paulo. continue te abençoando aí, viu? Amém. Muito obrigado. Ore por mim. E olhe, eu estarei também sempre pedindo por você. Parabéns pelo seu ministério. Valeu, gente boa do coração. Beijão, Ricardo. Tchau. Tchau, Paulo. Tchau, galera. Semana que vem, segunda-feira, 7 horas, outro TPM Podcast. Valeu. Tchau.